Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Conversa Segura, uma série do canal Seguro Pode. Eu sou a Lei Sterenberg e hoje o nosso assunto interessa a todo mundo, que é longevidade. Claro que há benefícios em se viver mais, mas também há desafios, preocupações. Como garantir que o envelhecimento seja acompanhado de qualidade de vida? Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o Jorge Nasser, que é diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, e o Newton Molina, presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros e do Instituto de Longevidade MAG. Bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso, para nós também. Molina, você é conhecido como o pai do debate da longevidade no Brasil. Sua avaliação, quais são os desafios hoje, que essa longevidade, que é nova, para o brasileiro, que ela traz? Primeiro que eu não sabia que eu era o pai. Segundo que hoje, durante o café da manhã, quando eu soube que esse programa era sobre longevidade, eu disse que eu precisaria receber cachê. Porque vocês iam me mostrar como amostra grátis. E realmente eu sou uma amostra grátis. Eu tenho 88 anos de idade. E eu tenho uma vantagem perante os mais jovens de ter um recall mais antigo das coisas, não é isso? Eu diria que era impensável há 20 anos atrás ter alguém de 80 e poucos anos de idade em plena atividade, não é isso? É isso que mudou. E eu sou prova disso, Eu tenho 88 anos de idade e tenho o prazer de trabalhar todos os dias. Mas eu vou dizer para vocês aquilo que me choca, em termos desse processo maravilhoso, que é o aumento da expectativa de vida de todos nós. Me choca a falta de percepção da sociedade para esse problema. Os impactos sociais, econômicos e comportamentais que vieram junto com a longevidade. Ainda é claro, conhecido de todos nós, a dificuldade que um homem ou uma mulher de 50 anos de idade tem problema para procurar um novo emprego. Porque, na verdade, talvez os homens de recurso humano estejam com dados de longevidade atrasados. Porque esse homem, essa mulher de 55 anos, ele tem mais 30 anos pela frente. Pelo menos, né? Eu me lembro, na verdade, eu já sou executivo há muitos anos, há 40 anos atrás, digamos. 40 anos atrás eu já tinha 48 anos, tá? Havia uma lógica nisso. Eu não posso admitir uma pessoa de 50 anos, porque ele vai morrer daqui a 4, 5 anos, e, portanto, eu não posso investir em treinamento nessa pessoa, portanto, eu não posso admiti-la. Essa era a lógica. E isso não pode continuar. Claro. Porque esse homem de 50 anos, ele é uma bomba atômica, vitalidade, de qualidade e de conhecimento. Agora, o brasileiro, Nasser, ele tem pouca consciência disso, né? O Brasil é o país do futuro, né? Tem essa pecha. Só que o brasileiro não pensa no futuro. Era o país do futuro, mas a gente não pensa no futuro, e acho que o brasileiro é pouco esclarecido quanto à longevidade, não? Esse ponto é muito interessante, porque eu acho que tem uma dissonância cognitiva no brasileiro, tá? Porque quando a gente fala de conhecimento, ou até tem também um mito que o brasileiro não tem recurso para aplicar em previdência. Aí eu estou falando da população em geral. Mas se nós analisarmos, por exemplo, 2022, o brasileiro apostou em loterias o equivalente a 23 bilhões de reais. No ano passado... Sem cassino ainda. Não, sem cassino, loteria. Não, e aí vamos falar um pouco próximo do que é um cassino, as bets, né? Sim, as apostas esportivas eletrônicas. Online, 50 bilhões por no ano passado. Nossa. Então, e ao mesmo tempo, esse brasileiro, ele acredita que vai viver da renda do INSS, mesmo sem saber qual é o valor da renda do INSS. Então tem uma questão de dissonância mesmo na percepção e tal. Agora, tem uma questão cultural também, né? A pesquisa Globo e a pesquisa Pulso, que o Globo encomenda em 22, e aí são dois dados muito curiosos, assim, que mostram um pouco do nosso conhecimento ou de como as crenças do brasileiro. 27% não acredita que o homem pisou na Lua. Jura?
24% acredita que existem ETs convivendo entre nós. Então, olha como... E a maior parte desses brasileiros acredita que vai receber uma renda de aposentadoria do INSS que não sabe qual é, e ele mesmo atesta que não vai ter como sobreviver com essa renda. E aí a previdência privada é cara, não é acessível, né? Então eu acho que esse é o grande desafio da longevidade. Não se discute mais o quanto é importante viver mais. O que se estabelece, isso não é um problema exclusivo brasileiro, mas o problema mundial é a qualidade de vida na aposentadoria. E aí nós temos questões relacionadas, tem um estudo que foi feito já consagrado das Blue Zones, onde fala de 5 regiões no mundo onde tem centenários. E 4 fatores são fundamentais para a longevidade. O primeiro deles está no DNA. Hoje já existe uma gestão relativa do código genético para sobreviver mais. Segundo, alimentação, exercício, relacionamento social. Ela não cita nessa pesquisa o fundamental: planejamento financeiro, educação financeira. Que reduz o estresse, entre outras coisas, né? Se você está tranquilo em relação... Só que nós ainda somos um país que tem a cultura do milagre, de imaginar, não por acaso se aposta na loteria, porque se imagina que daqui a pouco vai acontecer o milagre. Só que tem um outro detalhe também, que aí se apresenta agora mais recentemente, que é o desafio da longevidade feminina. Dos cuidadores no nosso país, 83% são mulheres. Então olha só como agrava ainda o problema. Porque são pessoas que saem forçosamente, às vezes, do mercado de trabalho para cuidar do marido, e a mulher vive mais, né? Não por acaso ela é mais cuidadora. Então, para cuidar do marido, cuidar dos pais. E agora, mais recentemente, com a Covid, teve o fenômeno da geração boomerang. Foram os filhos que saíram e casaram, e na Covid descobriram que a relação no casal era pesada demais, acabaram se separando e voltaram a morar com os pais. Então isso tudo agrava essa questão ligada ao planejamento para a longevidade, né? Tem essa situação sanduíche, né? Você cuida dos filhos e cuida dos pais e está ali no meio do caminho. Exatamente. E é a tal história, tem um fim do chamado bônus demográfico, você tem menos jovens e menos gente entrando no mercado de trabalho e mais gente recebendo os benefícios previdenciários, e é uma conta que cada vez menos fecha, não? Veja, você começou a perguntar e o Nasser começou a responder a questão de que as pessoas não pensam nisso, a educação financeira, pode ser o que seja. 2 aspectos. O seguro social, no mundo inteiro, é um pacto intergeracional. O que significa? Quando isso começou, no início do século passado, etc., esse conceito de aposentadoria e pensão, você tinha centenas de crianças que seriam mão de obra produtiva depois e um número pequenininho de velhos. Então, essas pessoas que trabalhavam produziam renda para si próprias e financiavam alguns velhos. Assim nasceu o sistema. E ainda hoje é assim. Só que a sociedade foi mudando. Hoje a taxa de natalidade brasileira é 1,6, 1,7. Portanto, a taxa de reposição é 2,1 por causa da mortalidade infantil. Ou seja, se um homem e uma mulher não produzirem 2, a população cai. Mas é interessante isso, o Brasil tem taxa de reposição negativa há mais de 15 anos. E se você verificar a curva de crescimento populacional brasileira, vai continuar crescendo até 2034, 35, etc. Portanto, com quase mais de 20 anos de taxa de reprodução negativa. É um milagre aritmético. É aritmético, porque se 2 não produzem 2, a população deveria estar caindo. Ela não caiu, ela está aumentando para ficar estabilizada aqui em cima. E porque os velhos não querem morrer de um lado e porque nasce muita criança, nasce pouca criança do outro lado. Então, esse eu acho, o pacto intergeracional que sustentou a vida inteira, uma centena de anos o sistema, quebrou, terminou. Hoje,
levantamento recente do IPEA, dois pesquisadores fizeram uma conta que eu pessoalmente nunca tinha feito em todos os estudos que a gente já fez. A taxa a relação entre contribuintes do sistema previdenciário brasileiro e recebedores de aposentadoria e pensão hoje é 1,98, ou seja, dois ativos pagando a conta para um inativo. Isso zera 0 a 0 em 2050, que eu acho que todos aqui presentes estarão vivos. Espero que não, mas com exceção da minha idade, mas todos estarão vivos daqui a 25 anos. Dá 0 a 0, um por um. Um beneficiário e um assistente. E depois de 10 anos, 2060, 0,85 de contribuintes para um beneficiário. Estou lembrando que na origem do sistema era 15 para 1. Isso para 1, 20 para 1, etc. Nas palestras de longevidade que eu tenho feito, eu digo que eu dou autorização para os participantes da reunião fazerem xixi no meu túmulo se eu errar a previsão que eu vou fazer agora. Daqui a 15, vocês também estão autorizados a fazer isso. Daqui a 15 ou 20 anos, o maior benefício do Seguro Social brasileiro será equivalente a um salário mínimo, ou um salário que se criar, uma renda mínima. Eu não estou dizendo que é o menor, estou dizendo que será o maior. Vai acontecer daqui a 15, 20 anos. Eu posso errar na conta, mas vai acontecer, porque a sociedade não vai ter recurso para pagar. O que significa isso? Quem vai sustentar a longevidade das pessoas? Sem falar que a saúde aumenta o preço. Mas quem? Não esquece a saúde. Né? Quem vai sustentar esse cara? Ele acreditava que era a sociedade, sim, através do INSS. Não será mais. Por essas razões que eu acabei de explicar. Não terá renda para isso, não terá mais. Então terá os filhos. 1,5 filho por mulher. E já esqueceu, né? Os filhos são dependentes dos pais depois de 30 anos. Mas eles vão até esquecer também esse detalhe. 1,5, ele tem que produzir renda. 1,5 tem que produzir renda para ele próprio, a sua família, e também esquece. Se eu esqueci a sociedade, se eu esqueci a família, quem vai te sustentar? A tua poupança durante a tua vida toda. Portanto, esta conversa que nós estamos tendo sobre longevidade não é para velho. É para jovem. E cada vez mais jovens, né? O jovem tem que entender que do 100% que ele ganha, não importa se é pouco ou muito, 10, 15% não lhe pertence nesta fase da vida. Ele tem que guardar num plano de previdência, num título de banco, numa casa de aluguel. Sabe, mente aberta nisso. Claro que eu e ele defendemos que ele poupe através das nossas empresas, mas não é disso que se trata. Sabe? Ele tem que poupar. Este é o mundo que nos aguarda no curtíssimo prazo. E tem uma coisa mais cruel. Se fala do benefício máximo do INSS. O benefício máximo, embora poucos conheçam, né, o benefício agora de fevereiro girava em R$ 7.780. Só que a média no Brasil é 7.750. Ou melhor, 1.750. Uhum. Então, é ilusório achar que o benefício é 7, quase 800, e eu passo a acreditar. Como no passado você acreditava que era 20 salários mínimos, lembra? Durante 5, né? Depois, não, 10 salários mínimos e tal. Então, tem uma miopia em relação à discussão do futuro. O brasileiro ainda acredita num milagre. Por isso, eu acho que tem um grande desafio. A matéria previdência, a matéria poupança de longo prazo deveria ser conteúdo de escola primária. É verdade. Deveria se trazer isso. Né? Nós temos programas fantásticos em escolas, que é antidrogas, né? Programas de educação sexual, por que não a educação financeira também? Agora, abre uma oportunidade também para novos produtos, sem dúvida nenhuma, e aí vocês entram em produtos que têm que ser fáceis de explicar, acessíveis, que não deem a sensação para o cidadão de que aquilo é inalcançável para mim, não? Deixa eu falar uma da dificuldade sobre essa tese aqui. 1 ano, 2 anos atrás, eu fui numa festa de aniversário. Obviamente, se eu vou numa festa de aniversário, é um coroa qualquer que está fazendo aniversário. Eu estava numa roda de conhecidos, não era nem amigos, 5 ou 6 coroas, não é isso?
Esse assunto de previdência, de poupança, veio à mesa e eu me atrevi a fazer uma pesquisa. Perguntei para o primeiro: o que você acha do INSS? Resposta dele: absurdo. Absurdo, porcaria. Veja, paguei a vida inteira. Me aposentei agora, estou com 65 anos, me aposentei há 3, 4 anos atrás. Ganhava 60 mil reais por mês. Você sabe quanto é que eu estou ganhando? 5 mil reais. Perfeito. E você? Concordo integralmente com ele. Também me aposentei há pouco tempo, estou com 65, 66 anos. Ganhava 70, 80 mil reais por mês. Também estou recebendo como ele 5 mil reais. Portanto, você me pergunta o que eu acho do INSS, é uma porcaria. Perguntei para todos, a resposta foi a mesma. Foi isso que eles disseram. O que é que eles quiseram dizer? Que pagaram a vida toda sobre 50 mil, sobre 40 mil, sobre 80 mil. Quando eu disse: meu querido, vocês nunca pagaram sobre isso. Como nunca pagaram? Vocês pagavam a vida inteira sobre o teto, mas um disse: não, mas era 20 salários mil, foi durante 5 anos. O sistema nasceu 5, passou para 10, passou para 20, durante 5 anos, passou para 10 e hoje é o que é. Veja, então, essa ignorância sobre o processo é uma enorme dificuldade que nós temos para vender a ideia. Porque esses 3, 4, 6 indivíduos que eu entrevistei estavam frustrados com a sociedade, porque a sociedade prometeu para eles uma coisa que eles nunca prestaram atenção, que nunca ninguém prometeu nenhum tostão a mais do que o teto, e estavam revoltados por isso. E por esta razão não fizeram poupança. Olha só. E tem uma outra questão, né? Também nós acabamos sendo reféns de um mito também, que previdência privada é muito complexa. Pois é. Depende. Ela é complexa na medida em que você exige mais do produto. Ou seja, se você está falando com a base da pirâmide, é uma poupança. Pouco importa o tipo de fundo, qual é a taxa, de quando em quando eu faço a migração do fundo e tal, isso não importa. É que eu acho que muita gente se assusta com isso, a sopa de letrinha, VGBL, PGBL. Na dúvida, você não faz nenhum deles, o que é péssimo. Primeiro passo, o brasileiro deveria nascer com o VGBL. Ponto. Na medida que vai crescendo sua capacidade econômica, você começa a estudar o tratamento tributário com o PGBL. Mas isso só vai atingir aquele contribuinte na declaração completa. Então, eu acho que o principal é desmistificar a questão da aplicação em previdência, porque e eu sempre digo também o seguinte: a única saída para a aposentadoria é a previdência? Não, é um equívoco. Na realidade, você tem uma pizza, tem um portfólio onde você tem que ter investimentos, e aí sim, uma fatia desse portfólio necessariamente deve ser um plano de previdência privada. Por quê? Porque, primeiro, você tem uma forma de complementar a renda do INSS, não estamos eliminando a renda do INSS, você complementa a renda do INSS e complementa na medida que o teu poder aquisitivo foi ascendendo ao longo da vida. Então, essa fatia, ela está diretamente relacionada com a tua capacidade ao longo da vida de gerar patrimônio. E aí tem uma outra coisa que é casada com a previdência, que é o seguro de vida. O seguro de vida, nós somos também um país em que você compra um carro, você não sai da revenda da concessionária sem ter seguro do carro. Só que você, que dirige esse carro, não tem seguro de vida nem de acidentes. E tem 40 anos de idade, uma esposa de 35 e 2 filhos menores. Não, e o que é pior ainda, o seguro ele é mais importante na medida em que você não tem patrimônio, porque ele é o patrimônio que você não tem. Nós citávamos agora há pouco, numa das palestras que nós estávamos assistindo, a questão da assistência funeral. A assistência funeral era para ser obrigatória para todo brasileiro, porque é um custo irrisório e que dá cobertura para ter documentação no momento de ter que liberar um corpo no hospital, coisa assim, documentação para liberar, urna funerária, o jazigo por 6 meses, se o participante não tem ainda o jazigo e tal. Então, quer dizer, é um seguro social. E custa quanto? O mais caro, 17, 20 reais. Então, é uma coisa... Para a família inteira. Exatamente, cobre filho, filha, filhos, o marido e esposa e pais. E no caso, mais completo, sobre sogra também. Então, quer dizer, é um seguro social. Só que a gente acaba colocando num patamar a previdência de uma discussão que vem muito depois
de eu assinar um streaming. 73% de quem tem smartphone tem, no mínimo, um streaming de assinatura. E o mais curioso, 63% das classes C, D e E tem streaming. E o custo do streaming, muitas vezes, é mais caro do que um seguro. Então, é uma questão cultural mesmo. E que a gente acaba, às vezes, entrando nessa armadilha de vacinar a discussão, dizendo: mas isso é muito complexo. Isso é muito complicado. E como é que a gente avança nessa discussão de planejamento financeiro? Como é que a gente chega às classes C, D e E? Como é que vira essa chave, Molina? Ele já falou isso, educação financeira desde a escola. Desde a escola. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Portanto, o Brasil, o mundo não esquece, o Brasil está caminhando por um impacto que a gente não sabe a dimensão na questão do seguro social, do INSS, tá certo? Nós já estamos com um déficit, um novo déficit de 300 bilhões, números assim imensos. E ainda dois contribuintes para um. Bom, e eu tenho me surpreendido também em conversas sobre esse assunto com economistas, renomados economistas, e eles não prestam atenção nesse assunto. Não, isso na ocasião vai ser resolvido. É impressionante isso. Portanto, eu já falei há pouco que a sociedade como um todo não percebe claramente os impactos sociais, econômicos dessa longevidade, casada com o fato de nascer pouca criança, não é isso? A conjugação desses dois fenômenos sociais é que produzem o problema. Tudo bem, mas essa sociedade, essa coisa enorme de governo, de Estado, de pessoas, não, eu estou falando de economistas, renomados. Eles estão discutindo o dólar, estão discutindo a despesa do Estado, etc, tal, do dia, etc. Mas quando eu levanto, sabe, eu gosto desse assunto, afinal de contas, eu sou um segurador de vida, eu não posso errar muito nessa conta. Então, isso tem a ver com a conta do meu negócio. Então, e além disso, eu gosto do assunto mesmo. E você conversa com um economista, tem dados, é impressionante. IBGE e cientistas do IBGE que não alertam para o fato. Por exemplo, em 2019, a população acima de 60 anos superou de até 9 anos as crianças. Então já tinha mais idosos em 2019 em relação à base daquelas crianças. Então, quer dizer, aquilo que já foi uma pirâmide, né, a pirâmide etária, ela agora foi se tornando cada vez mais indo para um quadrado. Ela vai inverter. Ela vai ficar uma granada. E vai acabar um quibe. Uma granada. Eu acho que tem questões que é um choque de realidade. Nós tivemos um choque de realidade na pandemia. Porque durante a pandemia as pessoas descobriram duas coisas. Primeira delas, que era muito importante ter um seguro de vida na família. Então essa foi. Porque eu sempre reputo o seguinte, o Brasil, historicamente, ele não se envolveu em conflitos como você teve na Europa, nos Estados Unidos, que é comum a família ter um seguro de vida, porque as pessoas morrem, né? E morrem em conflitos, morrem em guerras e tudo mais. No Brasil não tinha isso até então. Embora a gente tenha uma guerra urbana que ninguém vê, né? Então, até então tinha essa coisa do afastamento da realidade. A partir desse momento, começa então o brasileiro a perceber que precisava. Aí foram dois fenômenos. Um, a procura pelo seguro de vida e depois também a valorização da flexibilidade dos planos de previdência, poder resgatar. Que às vezes tinha uma discussão dizendo assim, não, mas se é longo prazo, não posso incentivar a resgatar e tal. Mas é também um seguro, né? Então foi um choque de realidade. Nós estamos enfrentando uma situação semelhante agora com questões climáticas. Nós estamos vivendo agora essa tragédia no Rio Grande do Sul e esse choque de realidade que o novo normal já está aí. Isso vai ter que acontecer com o seguro. Porque nesse caso da tragédia no Rio Grande do Sul, qual foi o primeiro levantamento que o mercado fez? Quantos veículos foram perdidos? Mas, puxa vida, quantas pessoas tinham seguro? Claro. Quantas empresas poderiam, nesse momento, oferecer o resgate da Previdência para suprimir a ausência do salário para os seus funcionários?
nesse momento. Então, é uma questão social que a gente precisa endereçar. Gente, esse assunto é interessantíssimo. Estou muito, muito agradecida por essa conversa com vocês. E eu vou rever minhas aplicações no meu plano de estudo. Saindo daqui. E acho que é uma conversa que pode ser dolorosa e incômoda para muita gente, né? Vai sobrar menos dinheiro, talvez, para o streaming ou para lá que o vale, mas é absolutamente necessária. É isso, pessoal. Newton Molina, Jorge Nasser, foi realmente um prazer. E um prazer ter vocês aqui também como audiência. Muito obrigada. Acompanhem, segue nas redes sociais, muita informação sobre esse e outros assuntos e até uma próxima.